todos bem-vindos a mais um vídeo aula aqui que eu vos falo, o professor Tinos. Bom, eu sou professor de Biologia, assim como de Química. Cara, subscreve no canal, cara. Família, quando você subscreve no canal, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, cara. Você está a ajudar a Casa da Ciência a crescer, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, você está a fazer com que o meu trabalho seja mais conhecido por demais pessoas, não é? E em Moçambique está a crescer, família. Peço, não é? Compartilhe este vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com os seus vizinhos, compartilhe esse vídeo com seus colegas da escola, ok? E também não se esqueça de comentar e também de dar um like, ok? Bom, família, quando você faz isso, família, há um trabalho que nós estamos a fazer agora. Por exemplo, esses vídeos que nós estamos a disponibilizar no YouTube é para que possamos vos ajudar, vocês na escola, na faculdade, aqueles que também pretendem fazer o exame de admissão, ok? Então, família, faça isso de coração, ok? Subscreve-se também no canal, ok? Bom, família, hoje nós vamos dar continuidade, não é? Com as aulas de citologia. Bom, hoje nós vamos falar da organela ribossomos, ok? Vamos falar de ribossomos, ok? Bom, família, uma coisa muito interessante. Antes dessa aula, nós demos a aula de introdução, ou seja, de resumo de organelas, ok? Bom, eu espero que você tenha assistido lá, ok? Bom, família, ribossomos. Ribossomos, na verdade, foram descobertos em 1955. Ok? Bom, os ribossomos, na verdade, são organelas não membranosas encontradas, na verdade, em células tanto procarióticas assim como eucarióticas. E também uma coisa muito interessante. Existe aquilo que nós chamamos de organelas que não possuem membranas. Eu quero que você lembre isso, ok? Quais são essas organelas? São duas. Temos centríolos, assim como ribossomos. Até uma coisa muito interessante. Os cientistas discutem, não é? Outros dizem que os ribossomos, não é? São organelas, outros dizem que não são. Por quê? Por causa, neste caso, da membrana, ok? Porque eles não possuem membrana. É por isso que são considerados organelas não membranosas, não é? São aquelas organelas que até muitas das vezes dizem que o termo correto não é organela, mas é uma estrutura, não é? Mas pronto, isso não é um caso tão relevante, não é? Para que nós possamos discutir aqui, mas uma coisa interessante é que nós saibamos que a organela, ou seja, o ribossomo, é considerado uma organela não membranosa, não é? E nós encontramos tanto na célula procariótica, assim como na célula eucariótica. Bom, uma coisa muito interessante também é que nós possamos diferenciar entre essas duas células. A célula procariótica é diferente da célula eucariótica por causa da membrana nuclear. A membrana nuclear é aquilo que muitos conhecem como carioteca, ou muitos conhecem como envoltório nuclear, ok? Bom, por quê? A diferença também, se nós formos a perceber no caso dos ribossomos, ambos apresentam ribossomos, tanto células procarióticas assim como células eucarióticas. E também uma coisa interessante, células procarióticas, estamos a falar, por exemplo, o principal grande representante, que são as bactérias. As bactérias, eles possuem essas organelas. Elas possuem, neste caso, os ribossomos. E uma coisa interessante é que os ribossomos das células procarióticas, elas são menores, enquanto que os ribossomos que fazem parte das células eucarióticas, elas são maiores, ok? Bom, se nós formos a ver como é que os ribossomos são formados, não é? Ao nível da célula, na verdade, os ribossomos são formados concretamente ao nível do núcleo, dentro do núcleo. Dentro do núcleo nós encontramos uma bolinha, que nós chamamos de nucleolo, não é? Dentro do nucleolo nós encontramos os RNA ribossomais, ou seja, RNA-R, que significa RNA ribossômico, mais algumas proteínas. Então, a fusão dessas proteínas, juntamente com esses RNAs ribossomais, eles vão formar aquilo que chamamos de ribossomos, ok? Isso dentro do núcleo. E uma coisa muito interessante, quando os ribossomos são formados dentro do núcleo, eles depois vão para o citoplasma. E é lá no citoplasma onde estes ribossomos vão exercer o processo que nós já sabemos, que é a da síntese de proteínas, porque as organelas têm a função de produzir ou sintetizar proteínas, ok? Bom, uma coisa muito interessante, nós temos aqui uma figura, não é? Bem bonita, não é? De ribossomos. Bom, se nós formos a perceber, o ribossomos, na verdade, ele apresenta duas partes, ou seja, é dividido em duas partes. Nessas partes nós chamamos de subunidades. Bom, temos essa parte de cima, que nós chamamos de subunidade maior, e temos essa parte de baixo, que nós chamamos de subunidade menor. Bom, uma coisa muito interessante
E se nós formos a perceber, tanto a sua unidade maior como a sua unidade menor, eles somente vão se juntar no momento da síntese de proteínas, ok? Então isso quer dizer que a sua unidade maior, ela não está toda hora ligada à sua unidade menor, tipo bem bonito assim, dessa forma, não. Isso acontece quando ocorre o processo de síntese de proteínas, ou seja, quando todos os eventos vão dar a síntese de proteínas, aí os dois vão se unir, isso muito mais para ler, neste caso, os aminoácidos. E uma coisa muito interessante, dentro da sua unidade maior, ou seja, dentro dos ribossomos, nós encontramos duas estruturas, ou duas pequenas cavidades, não é? A primeira nós chamamos de sítio A, essa, e a segunda nós chamamos de sítio P. A sítio A provém, neste caso, de amniócio, não é? Que muito mais quer dizer, não é? Que nós chamamos de aminoácidos, essas coisas. E P provém de peptídeos, ok? Bom, uma coisa muito interessante, no sítio A é a porta de entrada, neste caso, do RNA transportador. Recordando, o RNA transportador é responsável por carregar aminoácidos e esses aminoácidos vão ser lidos aqui, juntamente ao nível dos ribossomos, ok? E se nós formos a perceber também no sítio P serve como porta de saída, neste caso dos RNA transportadores. Os RNA transportadores eles vão entrar ao nível do sítio A, e vão passar, ou seja, vão sair, neste caso do ribossomo, através de uma área ou de uma região que nós chamamos de sítio P, ok? Bom, e também, família, uma coisa muito interessante que nós precisamos saber é que, não é? É onde nós podemos encontrar esses ribossomos. Bom, os ribossomos, na verdade, podemos encontrar eles livres no citoplasma, ok? Eles muito mais se encontram ali, livres ao nível do citoplasma, conforme eu falei aqui, não é? Em que os ribossomos são produzidos ao nível, neste caso, do núcleo, concretamente no nucleolo, depois vão ser mandados ao nível do citoplasma para realizar esse processo de síntese de proteína. Bom, uma outra região em que nós podemos encontrar os ribossomos, neste caso, é eles aderidos ao nível da membrana do retículo endoplasmático rugoso. E uma coisa muito importante que dá para salientar é que ao nível, ou seja, o nome é retículo endoplasmático rugoso, a palavra rugoso, porque encontra-se ribossomos aderidos ao nível, neste caso, do retículo endoplasmático rugoso. Bom, e também uma coisa muito interessante, esses ribossomos também são encontrados na forma de polissomos. Ou seja, polissomos é a mesma coisa dizer poliribossomos. E uma coisa muito interessante, poliribossomos é quando nós temos um conjunto de ribossomos grudados, um do lado do outro. Não é? Se nós formos a perceber, quando um conjunto ou porrada de ribossomos ou com muitos ribossomos, eles estão a ler a mesma fita de RNA mensageiro, eles também são chamados de ribossomos. Ou seja, isso nós chamamos de ribossomos, esse conjunto de ribossomos, ok, família? E também uma coisa muito interessante, existe uma teoria, essa teoria que nós chamamos de teoria da endossimbiose, não é? E quem elaborou essa teoria é Lynn Margot, ok? Onde diz que existem algumas bactérias que entraram dentro da célula, acabaram levar por levar uma membrana e por levar uma membrana acabaram já se tornando organelas. Quais são essas organelas? Temos mitocôndrias e cloroplastos, ok? Mitocôndrias e cloroplastos, família, os dois possuem dentro delas ribossomos, ou seja, são organelas, não é? Que elas, dentro delas, possuem uma outra organela, nessa organela que é o ribossomos, ok? Isso quer dizer que dentro das mitocôndrias, assim como dentro dos cloroplastos, eles fazem um processo de síntese de proteínas, ok, família? E também uma coisa muito interessante, pode vos perguntar, eu falei aqui de que existem organelas que não apresentam a membrana. Quais são? Recorda aí. Temos centríolos, assim como ribossomos. São considerados organelas não membranosas. Agora, significa que o resto das organelas que tem, pelo menos tem uma membrana. Mas existem aquelas organelas que apresentam duas membranas. Quais são? Temos mitocôndria, assim como o cloroplasto. E também núcleo, não? Quando nós formos a considerar um núcleo como uma organela. Ok, família? Bom, família, a aula de hoje era bem resumida, era essa. Queríamos tratar aqui um pouquinho, neste caso queria tratar um pouquinho aqui de ribossomos. Bom, essa aula, então, família, subscreve-se no canal, dá um like, compartilhe, não é? Subscreve-se aí no canal. E também, família, dá aí um sininho, gostei. E também
dá uns comentários aí, porque eu quero saber se estamos num caminho certo ou não, porque vocês aqui nos ajudam, vocês são as pessoas mais importantes. Eu estou aqui por causa de vocês, vocês são os meus amores, vocês são as pessoas que eu mais amo, por isso eu estou aqui para dar essa força a vocês, ok? Então é família, família, dá essa força aí e falou!